Vamos lá, quinto ano, continuando nossa sexta-feira. Agora nós temos aula de matemática. Vamos pegar a nossa apostila e vamos falar um pouquinho sobre os múltiplos de um número natural. Esse conteúdo, pelo nome, parece ser difícil, tá? É página 95, tá bom? Onde a gente parou na 94, então a gente vai para 95. Parece um conteúdo difícil, mas não é difícil, tá bom? É super simples, né? Nada mais é que a tabuada. Então, a gente que já conhece a tabuada, que já treinou várias vezes, a gente vai relembrar e descobrir as regras que definem qual é o múltiplo do número, tá bom? Então, vamos lá, página 95. Ao longo da história, o ser humano criou regras para facilitar e agilizar o cálculo, tá bom? Então, nem sempre a gente tem uma calculadora na mão, né? E na hora de fazer as atividades de matemática, a gente não deve ter uma calculadora na mão, ok? Vamos conhecer algumas regras desenvolvidas para encontrar os múltiplos e os divisores de alguns números, tá? Então, vamos descobrir os múltiplos de um número natural primeiro. Os múltiplos do número são calculados multiplicando-se esse número pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, então todos esses são números naturais, tá? Veja como obter os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? São os números da tabuada do 3. Olha lá. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Então, são os múltiplos de 3. Portanto, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 e assim vai, tá? Acabou a tabuada no 9, no 10, mas ainda continua como se fosse 3 vezes 11, 3 vezes 12, 3 vezes 13. Então, quais são os múltiplos de um número natural 3? A gente vai montar de acordo com o que está na apostila aqui, ó, no quadradinho azul. Tá vendo aqui? Desse jeito, a gente vai montar com vírgula. Então, os múltiplos do 3 são os resultados da tabuada do 3. Os múltiplos de 4 são os resultados da tabuada do 4. Os múltiplos de 2 são os resultados da tabuada do 2, tá? Então, assim segue, tá? Pode ser que tenha mais que 10. Então, a gente tem que continuar. Então, os múltiplos de 3 são os números contados de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, tá? E assim vai. Os múltiplos de 4 são contados de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16. Então, são todos os resultados da tabuada, ok? Então, vamos lá. Observe como podemos representar o conjunto dos múltiplos de 3. Então, quando a gente quer dizer que aqueles são os múltiplos de 3, a gente tem que usar essa letra M maiúscula, o 3 dentro do parênteses, então, múltiplos de 3, igual. Aí a gente abre chaves e coloca todos os números. Como eles são infinitos, eles não terminam, a gente coloca 3 pontinhos e fecha chaves, tá? Os 3 pontinhos significa que eles vão continuar infinitamente, tá bom? Que não tem fim. Então, a gente tem que lembrar do M maiúsculo, do número dentro do parênteses, do igual, das chaves e dos 3 pontinhos, número separado por vírgula. Tem que lembrar de tudo isso só para dizer... Olha, tô derrubando meu óculos. Só para dizer quais são os múltiplos do número, tá bom? O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Então, não termina com 3 pontinhos porque ele não termina. Atenção, página 96. Presta atenção nesse quadradinho laranja que é muito importante. O 0 só tem um múltiplo, que é ele mesmo. Olha lá. O resultado da tabuada do 0, qualquer número vezes 0, sempre vai dar 0. Então, qual é o múltiplo de 0? Só o 0. Não tem como ter outro múltiplo, tá bom? Porque todos os resultados sempre vão dar 0. Ok?
O 0 é múltiplo de qualquer número. Então, todos os números múltiplos de 3 começa com 0. Múltiplos de 4 começa com 0. Múltiplos de 5 começa com 0. Múltiplos de 25 começa com 0. Então, o 0 é múltiplo de todos os números. Mas, múltiplos de 0 é só o 0. Entenderam o que eu quis dizer? Todos os números são múltiplos de 1. Então, na tabuada do 1, o resultado não é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continua. 11, 12, 13, 14. Então, todos os números são múltiplos de 1, tá bom? Todos os números podem ser multiplicados por 1, tá? Todo número é múltiplo de si mesmo. Então, 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. 12 vezes 1, 12. Então, todo número, múltiplos de 3, vai ter o 3 lá. Múltiplos de 4, vai ter o 4 lá. Múltiplos de 5, vai ter o 5 lá. Então, todo número é múltiplo dele mesmo, tá bom? Agora, vamos para as atividades, tá? Que são lá as respostas da tabuada. 1. Forme conjuntos com 5 primeiros múltiplos do número a seguir. Se está pedindo só os 5 primeiros, a gente não precisa pôr 3 pontinhos, porque não está pedindo o conjunto dos múltiplos, está pedindo o conjunto dos 5 primeiros, então tem fim, tá? Está pedindo só os 5. Então, múltiplos de 4, por exemplo, 0, 4, 8, 12, 16, separados por vírgula, acabou. Múltiplos de 12, múltiplos de 15 e múltiplos de 14, tá bom? Então, vamos lá. 2, complete o quadro. Como é que eu vou descobrir o múltiplo de 12, Pro? 0 vezes 12, 1 vezes 12, 2 vezes 12, 3 vezes 12, 4 vezes 12, tá? 2, complete o quadro. Então, esse quadro é o quadro da multiplicação. A gente já fez esse quadro uma vez e a gente está fazendo de novo. Então, o número de cima vezes o número da lateral, tá bom? Sempre no quadradinho correto. A gente vai fazer o número da multiplicação. A tabuada da multiplicação é tudo tabuada, só que é no quadro, tá? Página 97, número 3. De acordo com o quadro preenchido na atividade 2, determine o conjunto dos múltiplos de 8. Então, o que acontece? Lá no número 8, você vai ter todos os resultados da tabuada do 8. Lá no número 9, vai ter todos os resultados da tabuada do 9. Então, o que está pedindo aqui? Atenção a duas coisas. Está pedindo os múltiplos de 8, então você vai ver todos os números que tem na linha do 8 no seu quadro, entre 20 e 70. Então, aonde está desde o 20 até o 70, quais números tem na tabuada do 8? B. Os múltiplos de 7 que estão entre 30 e 70. Então, vai olhar lá quais estão entre 30 e 70 na linha do 7, tá bom? E a mesma coisa do 9, entre 1 e 60. 4. Escreva V nas verdadeiras e F nas falsas. Os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Nossa, que simples essa, né? A soma dos algarismos de cada múltiplo de 9, que está entre o 0 e 91, é igual a 9. Então, o que acontece? No resultado da tabuada do 9, todos os resultados, se a gente somar os dois números do resultado, vai dar 9. Por exemplo, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 1 com mais 8, 9. 9 vezes 3, 27. 2 com mais 7, 9. Então, se a gente somar os resultados, vão dar sempre 9. Verdadeiro ou falso? O conjunto dos múltiplos de um número natural é finito. Finito. Não, ele não é finito. Ele não tem fim. Então, ele é infinito. Contrário, tá bom? 5. Em uma única urna foram colocadas algumas fichas. Em cada ficha está escrito o número múltiplo de 3 ou múltiplo de 5, conforme as seguintes regras.
os múltiplos de 3 maiores que 10 e menores que 22. Vou descobrir quais são. Os múltiplos de 5 maiores que 6 e menores que 36. Quais são? Então, faz aí na frente uma listinha dos números, quais são. E aí a gente responde. A. Quais fichas com múltiplos de 3 foram colocadas na urna e quantas fichas há? Então, vai colocar quais são. B. Quais com múltiplo de 5 foram colocadas nas urnas e quantas são? C. Quantas fichas foram colocadas na urna, somando todas, as de 5 e as de 3? E D. Há fichas que têm múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo? Então, na tabuada do 3 e na tabuada do 5, tem respostas, tem resultados iguais? Tem números que são múltiplos dos dois ao mesmo tempo? Vamos para a página 98. Nossa última página de hoje, finalizando nosso conteúdo de múltiplos, tá bom? Aí na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai introduzir no conteúdo de divisores do número, tá bom? Então vamos lá. 6. Some os números das sentenças a seguir que estão corretas e assinale a alternativa que contém o resultado desta soma. Então, 35. 18 é múltiplo de 3. Então, vocês vão ver aí qual é o resultado. Então, o que a gente vai fazer? Somar todos os números das sentenças que estão corretas, tá? As que estão erradas, a gente não vai somar. Então, primeiro, vamos ver. 18 é múltiplo de 3. É múltiplo de 3 ou não é? Tá? Todo número é múltiplo dele mesmo. O único múltiplo de 0 é 1. Os múltiplos de 3 são todos números ímpares. Então, o que vocês vão fazer? Descobrir quais dessas. Temos quatro frases, tá? Primeira, segunda, terceira e quarta frase. Cada frase tem um número na frente. Esse número da frente tem nada a ver com a frase, bom? Primeiro vai descobrir quais frases são verdadeiras e quais são erradas, quais são falsas. Então, as duas são verdadeiras e duas são falsas, tá bom? O que eu vou fazer? Depois que eu descobrir quais são as duas verdadeiras, eu vou somar o número que está dentro do parênteses, tá bom? Vou somar os dois números para saber quanto deu. Se deu 154, 96, 75, 189 ou 128. E aí eu vou fazer um X, tá bom? Entenderam? Um pouquinho difícil de entender essa, mas do jeitinho que a Pro explicou vai dar para entender. 7. Ligue os números da coluna da esquerda para os seus múltiplos na direita, né? Então, vai ligar quais são os múltiplos de 3. Vai ter vários números na coluna da direita que vão estar ligados mais de um número, tá bom? Não tem problema. Então, vai pegar o 3. Quais são de 3? Ligar. De 12. Quais são de 12? Quais são de 6? Vai ligar todos, tá bom? Depois a gente responde. Por que não houve correspondente para alguns números da coluna da direita? Teve alguns números da direita que não teve nenhum múltiplo. Por quê? 8. Escreva o menor número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 2, de 3 e de 4. Não pode ser 0. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer o conjunto dos múltiplos de 2, o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 4. Aí vocês vão olhar lá nos números do conjunto qual é o primeiro número que tem igual nas 3, tá bom? Então, o 0 não pode ser, o 0 vai ter nas 3. Depois do 0 vem o 2. Tem o 2 no múltiplo de 3 ou no múltiplo de 4? Não. Depois você vai ver o 3. Tem o 3 no múltiplo de 2, de 3 e de 4? Não. Depois você vai ver o 4. Então, vocês vão descobrir qual é o primeiro número, o menor número que tem nas 3. Tá bom? O primeiro que aparecer que tem nas 3. É um conteúdo que não é difícil, mas precisa prestar bastante atenção para fazer. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com a aula de arte. Qualquer dúvida, chama. Beijo!